Pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula 4, com algum atraso, porque acabei dando preferência para a complementação dessa aula, né, dos assuntos que foram afetados pela Lei 14.195, mas antes tarde do que nunca, a gente vai falar hoje sobre partes beneficiárias e debêntures, que era a segunda parte da nossa aula número 4, que a gente deixou de falar. Como a gente está abordando esse assunto com um pouco de atraso em comparação ao que a gente tinha previsto no nosso calendário, essa matéria não vai cair na primeira prova, talvez caia na segunda, enfim, é um assunto que é importante no dia a dia das companhias, então é bom também a gente dar um pouco de atenção a esse tópico. Bom, essa aula ela vai tratar de dois temas. Primeiro tema é em relação às partes beneficiárias e o segundo tema com relação a debêntures. Assim como eu fiz em outras aulas, eu vou me guiar aqui pela própria lei, porque tem alguns detalhezinhos que às vezes eu acabo perdendo na ementa, então quando os assuntos têm muitos detalhes, eu prefiro me guiar aqui pela própria lei para ter certeza que eu vou abordar os pontos importantes. A gente não vai conseguir abordar tudo, é um assunto muito extenso, né, mas pelo menos as principais características desses dois títulos, eu acredito que a gente vai conseguir ver aqui hoje. Bom, vamos lá, começando então pelas partes beneficiárias. É o valor mobiliário que está regulado ali a partir do artigo 46 da Lei das SA. Diferentemente da debênture, que a gente vai analisar em seguida, que é um título bastante utilizado pelas companhias, a parte beneficiária é um valor mobiliário que raramente é utilizado. Não sei dizer ao certo por quê, já que na minha visão o título ele tem algumas utilidades, né? Porque ele permite que você distribua de uma forma um pouco diferente os lucros da companhia, mas talvez o motivo para essa não utilização da parte beneficiária seja a vedação da sua emissão para as companhias abertas, né? As companhias abertas não podem emitir partes beneficiárias, as companhias fechadas podem, mas acabam não emitindo, talvez porque haja alguma preconcepção aqui em função dessa proibição que existe no caso das companhias abertas. Mas o que é esse valor mobiliário? O que a parte beneficiária faz? A parte beneficiária, como diz o artigo 46, é um título negociável sem valor nominal e que é estranho ao capital social, ou seja, não tem uma correlação direta com o capital da companhia, e que confere ao seu titular um direito de crédito eventual consistente na participação dos lucros, ou seja, a parte beneficiárias, assim como a ação recebe um dividendo, que é uma parcela dos lucros da companhia, as partes beneficiárias também recebem uma parcela desse mesmo lucro. Então, é um valor mobiliário que confere um direito de crédito atrelado ao lucro da companhia, sendo que o parágrafo 2º ele limita essa participação dos lucros da parte beneficiária a 1/10 dos lucros, né? Ou seja, 10% dos lucros, que é uma fatia considerável, não é uma fatia desprezível, né, digamos assim. Mas, de uma forma geral, é isso que a parte beneficiária faz. Ela dá ao titular o direito de receber uma parcela dos lucros da companhia, e a emissão dela é determinada pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral, onde os acionistas, né, o foro onde os acionistas se reúnem, que decide pela emissão das partes beneficiárias. E interessante notar aqui na redação do artigo 47 é que o legislador menciona, né, que a emissão, as partes beneficiárias emitidas conforme disposição no Estatuto da Assembleia Geral, elas podem ser atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros como remuneração de serviços prestados à companhia. Então,
é uma das, enfim, possíveis funções desse título, né, é justamente você remunerar colaboradores da companhia, que não se limitando, né, a empregados, mas prestadores de serviços e os próprios fundadores da companhia, por serviços que eles tenham prestado no desenvolvimento da atividade, sendo que essa remuneração estaria atrelada, né, pela própria natureza da parte beneficiária, a, ao lucro da companhia, né? Então, é como se fosse um incentivo ali que a companhia pode dar na forma desse título, na forma da parte beneficiária. Por isso que eu acho até que, enfim, esse título tem alguma utilidade, principalmente em startups, que geralmente não têm, né, receita suficiente para pagar um salário para os seus colaboradores. Esse tipo de companhia poderia muito bem utilizar as partes beneficiárias para dar uma remuneração ali, ou pelo menos uma expectativa de remuneração para os seus colaboradores, atrelados ao lucro da companhia. Mas o fato é que, na prática, esse título é raramente utilizado. Bom, as partes beneficiárias elas podem ser resgatadas, né? Ou seja, a companhia ela pode recomprar esses títulos, mas desde que esse resgate seja feito dentro do limite de uma reserva especial criada para esse fim, é o que diz o caput do artigo 48. Então, se a companhia quiser ter a opção de resgatar as partes beneficiárias que ela emite, ela tem que criar uma reserva de capital para dar lastro àquele resgate. E, além do resgate, também é possível que as partes beneficiárias sejam convertidas em ação. Então, existe a possibilidade de converter esses títulos em participação societária efetiva, sendo que, lembrando da nossa aula de direitos essenciais, no artigo 109, direitos essenciais dos acionistas eles têm preferência para adquirir ações e títulos conversíveis em ações, inclusive as partes beneficiárias. Então, se a companhia decide emitir partes beneficiárias que possam ser convertidas em ações, os acionistas da companhia vão ter preferência para adquirir esses títulos no momento da sua emissão. Bom, as partes beneficiárias elas podem ser representadas por certificados, né? A gente não precisa entrar nos detalhes aqui do artigo 49, mas é essa possibilidade que o artigo confere, mas elas se aplicam às partes beneficiárias as mesmas regras de forma, propriedade e circulação e imposição de ônus aplicáveis às ações. Então, só para relembrar, as ações elas são registradas, elas são sempre nominais, né? Porque já não pode mais, já é proibido atualmente emitir ações ao portador ou ações endossáveis, então as ações são necessariamente nominais, né, em nome do acionista que a detém, e elas são registradas no livro de registro de ações ou no registro escritural, se a ação for escritural. Regra geral é que elas podem circular livremente, exceto se o estatuto social impuser, da companhia fechada, impuser alguma restrição à circulação, e o acordo de acionistas também pode impor restrições à circulação das ações. E qualquer ônus que seja imposto sobre as ações, penhor, alienação fiduciária ou qualquer outro tipo de gravame, tem que ser registrado, né? Tem que ser averbado no livro de registro de ações ou no registro escritural, se for o caso, né? Se for uma ação registrada na forma escritural. Essas mesmas regras se aplicam às partes beneficiárias. Então, se a companhia emite partes beneficiárias, elas vão ser necessariamente nominativas. Então, vai ter o registro de quem é o dono daquele título em algum lugar. Onde que vai ter esse registro? No livro de partes beneficiárias, que a companhia vai ter que abrir esse livro. E essas partes beneficiárias elas também podem ser negociadas pelo seu titular, né? A não ser que haja alguma restrição à circulação ou no estatuto social ou em algum acordo que o titular da parte beneficiária seja signatário. E ela também pode
ser onerada, né? Então, o titular do valor mobiliário ele pode impor algum ônus à parte beneficiária, e isso vai estar registrado, logicamente, no livro onde o título é registrado. Então, a mesma lógica, as mesmas regrinhas aplicáveis às ações, você consegue transportar aqui para as partes beneficiárias também. Bom, existe a possibilidade de que a Assembleia Geral reforme o Estatuto da Companhia para modificar os direitos das partes beneficiárias. Se isso acontecer, essa mudança ela só vai ter eficácia depois que ela for aprovada por metade, no mínimo, dos titulares das partes beneficiárias reunidos em Assembleia Especial. Então, antes de você mudar os direitos das partes beneficiárias previstos no Estatuto Social da Companhia, por exemplo, para reduzir a participação desses títulos nos lucros sociais, você tem que pedir autorização dos titulares das partes beneficiárias. Esses titulares vão se reunir numa Assembleia Geral Especial, ou seja, uma Assembleia Geral de titulares de partes beneficiárias, e no âmbito dessa Assembleia eles vão decidir por maioria se eles aprovam ou não essa mudança, que afinal de contas vai afetar os seus direitos, né? Então, existe ali uma proteção para os titulares das partes beneficiárias que podem não aprovar, né, uma modificação dos seus direitos que seja proposta pela Assembleia Geral de Acionistas da companhia por meio de uma reforma estatutária. Bom, de uma forma bem simples e rápida, esses são os principais pontos sobre partes beneficiárias. Um assunto pouco abordado, direito societário, é um valor mobiliário pouco utilizado por companhias na prática, e até por isso também que as regras são bastante, enfim, simples, enxutas, né? Não tem muita complicação, realmente. Bom, já as debêntures, diferentemente das partes beneficiárias, são valores mobiliários utilizados com bastante frequência pelas companhias, tanto companhias abertas como companhias fechadas, por diversas razões. Tem algumas razões também de cunho fiscal, de tributário, né, que a gente não vai abordar aqui, mas dependendo da debênture, das características da debênture, ela pode ter alguma vantagem fiscal, mas, do ponto de vista societário, a grande vantagem desse título é a praticidade dele e a segurança que ele confere aos credores. O que é a debênture? A debênture ela é um valor mobiliário que representa um crédito que uma pessoa tem em face da companhia, né? Então, ela é como se fosse, fazendo uma comparação aqui, como se fosse um mútuo, né? Como se fosse um empréstimo que uma pessoa, um terceiro, não necessariamente um acionista, pode ser qualquer pessoa, confere, né? Um empréstimo lá de dinheiro que a pessoa confere à companhia, e esse empréstimo, ao invés dele ser representado por um contrato, ele é representado por um valor mobiliário, que é a debênture. Então, o que o artigo 52 fala é justamente isso, que a companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. Bom, as debêntures, elas são emitidas, enfim, elas podem ser divididas por emissão, né? Então, uma companhia ela pode emitir várias debêntures ao longo do tempo, e cada emissão pode ser dividida em série, ou seja, se a companhia quiser emitir diferentes debêntures com diferentes direitos em uma só emissão, ela tem a opção de dividir essa emissão em diversas séries e atribuir a essas séries diferentes direitos, diferentes obrigações, diferentes condições. Então, as debêntures elas sempre vão ter um valor nominal, e elas sempre e as debêntures da mesma série sempre vão conferir aos seus titulares os mesmos direitos, as mesmas obrigações, as mesmas condições. Então, é a mesma lógica, fazendo uma outra comparação, a divisão das ações em classe. Da mesma forma que as ações podem ser divididas em classes, e dentro da classe
Dentro de cada classe, você tem o princípio da igualdade entre os acionistas, né? Então você não pode ter discriminação entre acionistas da mesma classe. A mesma coisa se aplica aqui nas debêntures, só que ao invés de dividi-las em classe, a lei permite que elas sejam divididas em séries, né? Em emissões, que são emissões feitas em momentos distintos, né? Ou séries, quando você emite diferentes debêntures com diferentes características numa mesma emissão. E aí, dentro dessa série, você tem que tratar todos os debenturistas da mesma forma. A debênture sempre vai ter um valor nominal que vai ser justamente aquele valor que o acionista vai, entre aspas, emprestar, né? Falando entre aspas, porque não é bem um empréstimo, é uma compra de um valor mobiliário, mas o efeito é o mesmo. Então, se você tem uma debênture que é emitida ao valor de R$ 1.000 por debênture, o comprador do título, né, o debenturista, ele dá R$ 1.000 para a companhia. E aí, a partir do momento que ele transfere esses R$ 1.000 e recebe a debênture, ele tem um direito de crédito contra a companhia, e esse direito de crédito ele vai ser regido pelos termos da escritura. A escritura ela é um documento que contém todos os termos e condições que vão reger as debêntures de uma série, de uma emissão específica, né? E das suas respectivas séries. Então, é um documento que a Assembleia Geral aprova no momento da emissão da debênture e que tem lá o detalhamento de todos os termos e condições. Então, por exemplo, a escritura vai dizer qual é o valor nominal da debênture, quanto que vale cada debênture, quanto que corresponde, né, esse valor nominal corresponde ao valor que o debenturista paga para receber o título. E ela vai dizer também outras condições da debênture, por exemplo, qual é a taxa de juros, qual é a remuneração, né? Se vai ter correção monetária ou não, qual é o vencimento daquela debênture, né? Quando que a companhia vai ter que pagar de volta, qual é o calendário ali de pagamento de juros, de amortização, se vai ter resgate, se não vai, se a debênture vai poder ser convertida em ações ou se não vai, se a debênture vai ter garantia, se as debêntures vão ter garantia ou não, quais tipos de garantias que ela vai ter. Então, é um documento que dá todo esse detalhamento do título e dos direitos que os credores da companhia vão passar a ter. Bom, a debênture ela tem que ter um vencimento, porque, fazendo aquela comparação, é como se fosse um empréstimo, né? Então a companhia, em algum momento, ela tem que devolver aquele valor que o debenturista pagou, e ela devolve, né, obviamente, com a respectiva remuneração, a taxa de juros, ou, enfim, o que a escritura estipular, e existe duas possibilidades ali da forma que a companhia paga, né, essa obrigação. Ela pode amortizar a debênture ou ela pode resgatar as debêntures. A amortização ela é o pagamento do valor principal da debênture, né? Então, se a debênture ela tem um valor nominal de R$ 1.000 e ela confere uma remuneração de 10%, sempre que você paga aqueles R$ 1.000 ali do principal, né, do valor principal, que é o valor nominal da debênture, isso é uma operação de amortização, né? Você está devolvendo aquela parte do dinheiro que o debenturista emprestou para a companhia ao adquirir o título. E o resgate é a operação por meio do qual a companhia recompra o título, né? Então, ela é a mesma lógica do resgate de ações, né? A companhia resgata para pegar de volta aquele título que ela inicialmente tinha emitido. Então, aqui no artigo 55 tem algumas regrinhas sobre como o resgate e a amortização devem ser feitos. Se você tiver uma amortização ou um resgate parcial, você tem que fazer um procedimento de sorteio, né, para que você não tenha a situação em que algumas debêntures estão sendo resgatadas ou amortizadas e outras não. Então, é uma forma de você manter aquele princípio, né, da igualdade
entre as debêntures da mesma série. E, bom, a gente não precisa aqui entrar nos detalhes dessas operações, mas elas estão dispostas, os detalhes estão dispostos aqui no artigo 55 da Lei das SA. Bom, o artigo 56, ele fala que a debênture ela pode assegurar ao titular juros fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso, ou seja, são as formas que a companhia tem de remunerar o seu debenturista, né? Então, ela pode estabelecer uma taxa de juros, uma taxa pré-fixada, né? Por exemplo, a 10% ao ano, ou uma taxa variável, como, por exemplo, é muito comum você ver debêntures que têm uma taxa atrelada a algum índice de inflação ou alguma outra taxa como o CDI, que são taxas que variam ao longo do tempo. Então, se você tem uma situação como essa, que a taxa de juros da debênture é atrelada a uma outra taxa que varia, você tem uma taxa de juros variável. Se você tem só uma porcentagem fixa, né, 10%, 5% ao ano, alguma coisa assim, você tem uma taxa de juros fixa. Qualquer uma dessas possibilidades você pode usar para estabelecer a remuneração da debênture. Além da taxa de juros, a debênture ela também pode estipular que o debenturista vai ter uma participação nos lucros. Então, ao invés de falar que o debenturista, por exemplo, vai ter direito a uma taxa de juros de 10%, a debênture ela pode falar que, na verdade, o debenturista vai ter direito a X% dos lucros da companhia, do lucro líquido, né, apurado em cada exercício. Então, é o que a gente chama de debêntures de participação nos lucros, né? Uma debênture que tem uma característica mais próxima da própria ação, né? Porque ela dá o direito a um crédito eventual atrelado ao lucro da companhia. E pode existir também um prêmio ali de reembolso, uma outra forma de remuneração que a lei das SA permite que a debênture conceda ao seu titular. Bom, a debênture ela também pode ser convertida em ações, e se for o caso, essa conversibilidade das ações tem que estar disposta na própria escritura, né? Então isso tem que estar regrado lá, e a escritura ela tem que, nessa hipótese, abordar, né, as questões que estão ali elencadas no artigo 57 da Lei dos SA, que são as bases da conversão, né? Então, em quantas ações que a debênture vai poder ser convertida, tem que ter alguma forma de cálculo ali pré-estabelecido, a espécie e a classe de ações em que a debênture poderá ser convertida. Então, a escritura tem que falar se a debênture vai poder ser convertida em uma ação ordinária, se vai poder ser convertida em uma ação preferencial, se vai ser de uma classe específica, enfim, vai depender do tipo de ação que a companhia tiver emitido. A escritura tem que estabelecer também o prazo e a época para o exercício do direito à conversão. Então, ela tem que dizer, o acionista tem que exercer o seu direito de conversão em 3 anos depois da emissão, enfim, vai ter que ter alguma regra desse tipo, e todas as demais condições que forem aplicáveis a esse processo. E lembrando de novo, né, o que a gente já falou quando a gente passou por partes beneficiárias. Se a companhia emite uma debênture que é conversível em ações, você automaticamente tem lá o gatilho para o direito de preferência dos acionistas, já que o direito de preferência é um direito essencial garantido lá pelo artigo 109 da Lei dos SA. Então, no momento da emissão dessa debênture conversível em ações, os acionistas da companhia vão poder, naquele momento, exercer o seu direito de preferência. Com um detalhe, tá? Que eu não falei na parte de partes beneficiárias, mas é uma regra importante. Se o acionista deixa de exercer o direito de preferência para subscrever debêntures conversíveis nesse momento, no momento da conversão ele não vai ter direito de preferência. Então, essa aqui é a oportunidade que o acionista tem de exercer o direito de preferência dele, porque ele não vai ter uma segunda chance, né? Então, a lei
ela antecipa o exercício do direito de preferência para esse momento da emissão do valor mobiliário conversível em ações, não para o momento da efetiva conversão, né? Bom, o artigo 58 diz que as debêntures elas podem ter garantia real ou garantia flutuante, e elas podem ou não gozar de preferência ou subordinação aos demais credores da companhia. Então, aqui, o que esse artigo dispõe são duas coisas diferentes. Primeiro, se a debênture ela pode ser quirografária, ou seja, sem garantia nenhuma, ou ela pode ter uma garantia real. Ela pode ser garantida, por exemplo, pelo penhor sobre um bem da companhia ou pela alienação fiduciária de uma outra propriedade que a companhia detenha. Ou seja, ela pode ter uma garantia, se ela tiver uma garantia sobre algum outro bem, ela vai ser uma debênture de garantia real. Por que isso é importante? Primeiro, porque o credor ele tem mais segurança, né? Se o credor tem uma garantia, ele tem uma chance maior, né? Um risco menor atrelado à possibilidade uma possibilidade menor de inadimplemento, ou melhor dizendo, mais segurança para o credor numa hipótese de eventual inadimplemento da debênture, porque aí o credor vai poder recorrer à garantia que a companhia lhe assegurou. Então, o risco de crédito do credor se torna menor porque ele tem uma outra opção, né, uma opção de executar a garantia se a debênture não for paga. Uma outra questão, uma consequência importante também da debênture ter garantia real, é que, na hipótese de uma recuperação judicial, numa hipótese de falência, esse credor ele vai ser classificado, né, como credor com garantia real. Então, ele vai ter uma classe, né, ele vai ser colocado numa classe específica de credores, que é diferente da classe dos credores quirografários, né? Então, pode ser que esse credor tenha alguma vantagem numa hipótese de recuperação judicial ou de falência da companhia. Bom, e aí essa segunda, desculpa, outro tipo de garantia que a debênture pode conferir é a garantia flutuante. O que é a garantia flutuante? É uma garantia sobre todo o patrimônio da companhia. E ele é flutuante, ela é uma garantia flutuante, porque justamente ela flutua conforme a flutuação do patrimônio. Então, só para a gente ter a comparação, se a companhia emite uma debênture com garantia real sobre um bem específico, a garantia é sobre aquele bem. Então, sei lá, emite uma debênture com garantia sobre um imóvel. Então, a garantia é sobre aquele imóvel, ela não flutua, porque é uma garantia fixa, é aquele bem que foi dado em garantia da debênture. Se a garantia é flutuante, ela é uma garantia sobre todo o patrimônio da companhia, então não é uma garantia que incide sobre um bem específico, sobre um terreno, sobre uma máquina ou sobre um imóvel. É sobre todos os bens do patrimônio da companhia, e nesse caso, obviamente, o patrimônio da companhia pode flutuar, a companhia pode vender um bem, comprar um ativo novo, e ela não fica limitada pela debênture que ela emitiu, né? Então, por isso que se chama garantia flutuante, que é uma garantia que varia conforme a variação do patrimônio da companhia ao longo do tempo, né? E aí a segunda parte do artigo 58, ele fala da preferência ou subordinação. E aqui é simplesmente uma questão de quem vem primeiro na fila do pagamento, né? Então, se você é um credor subordinado, provavelmente você vai estar no final da fila para pagamento, numa hipótese, por exemplo, de liquidação da companhia. Então, quando a companhia entra em liquidação, primeiro ela paga os credores e tudo mais, depois que ela paga os credores não subordinados, é que ela passa ao pagamento dos credores subordinados, e só no fim, se sobrar alguma coisa, né, é que eles pagam os acionistas. Então, a subordinação que o artigo 58 menciona aqui é uma subordinação em relação a outros credores quanto à preferência de pagamento. Então, é só uma questão aqui de
de risco, né? A debênture subordinada, ela é mais arriscada que outros créditos que não são subordinados, porque você fica mais para trás na fila de pagamento, numa hipótese ali de liquidação ou de estresse financeiro. Bom, criação e emissão. A debênture, via de regra, ela é emitida pela Assembleia Geral, né? Então, a Assembleia Geral é o órgão por meio do qual os acionistas deliberam, tomam decisões. Então, são os acionistas que determinam, que tomam a decisão, né, de emitir a companhia. E essa deliberação da Assembleia Geral, ela tem que dizer quais são as características, né, das debêntures que estão sendo emitidas naquele momento. E essas características são aquelas que estão elencadas ali nos incisos 1 a 8 do artigo 59, que é basicamente falar qual é o valor da debênture, quais são as características dela, né, se elas são conversíveis ou não, se elas têm garantia ou não, quantas debêntures estão sendo emitidas, qual é o valor nominal das debêntures, se elas são divididas em série ou não, qual é o vencimento delas. Então, todas essas características básicas são aprovadas pelos acionistas, e lembrando, são aprovadas pelos acionistas em Assembleia Geral, e essas características que são aprovadas pelos acionistas têm que estar refletidas na escritura de debêntures, que vai como um anexo da ata de Assembleia Geral, né? Não é a ata em si que estabelece as condições da debênture, é só uma aprovação que os acionistas conferem. O que, de fato, estabelece as características da debênture é o que está escrito na escritura das debêntures, que vai refletir o que os acionistas aprovaram. Bom, o parágrafo 1º ele traz uma regra importante do artigo 59, que diz que, na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário, ou seja, salvo se o estatuto proibir essa possibilidade. Então, regra geral é que, na companhia aberta, o Conselho de Administração pode emitir uma debênture sem conversibilidade, sem ser conversível, né, sem conversibilidade em ações, sem precisar pedir uma autorização prévia da Assembleia Geral, né? O Conselho, o órgão da administração, consegue já emitir esse valor mobiliário com base nessa competência que o artigo 59, parágrafo 1º, estabelece. E o parágrafo 2º diz que o Estatuto Social da Companhia Aberta pode autorizar o Conselho de Administração a, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas companhias abertas, você, além do Conselho poder emitir debêntures não conversíveis, perdão, o Conselho também pode ter a competência de emitir debêntures conversíveis em ações. Mas aí, essa permissão, ela só pode ser concedida dentro do limite do capital autorizado. Sendo que aqui, nota de rodapé, o que é o capital autorizado? A gente já falou isso em alguma aula, mas só para a gente relembrar, o capital autorizado ele é o limite que a Assembleia Geral, os acionistas, permitem que o capital seja aumentado sem necessariamente fazer uma reforma estatutária antes do aumento e sem precisar da autorização da Assembleia Geral. Então, é como se fosse uma pré-autorização que a Assembleia Geral confere aos órgãos de administração da companhia, para que os órgãos de administração, o Conselho de Administração especificamente, deliberem, aprovem um aumento de capital dentro daquele limite. Não pode extrapolar o limite, mas dentro daquele limite o Conselho pode aprovar o aumento de capital, e como ele pode aprovar o aumento de capital, ele pode aprovar também a conversão de debêntures e, consequentemente, a emissão de debêntures conversíveis. E aí aqui vale aquela mesma regra. Se está emitindo debêntures conversíveis, os acionistas têm a possibilidade de exercer direito de preferência para adquirir essas debêntures
e manter a sua porcentagem no capital social. Bom, aqui o artigo 61 ele fala um pouco sobre a escritura de emissão, né? A gente já falou sobre isso. Ela é um documento que estabelece lá os termos e condições das debêntures. O artigo 62 fala um pouco sobre os requisitos de formalização, né? Então, você tem que registrar a ata e a escritura na junta comercial. Se tiver garantia real, você tem que formalizar essas garantias também, né? Se for, por exemplo, um penhor, você tem que registrar o penhor no cartório de títulos e documentos. Enfim, tem todo esse trâmite burocrático que você tem que cumprir. Quanto à forma, propriedade, circulação e ônus, mesma coisa que a gente já falou lá com relação à parte beneficiária. A gente puxa para cá, né, transporta para as debêntures todas aquelas regrinhas referentes às ações. Então, as debêntures, elas sempre têm a forma nominal, e elas são, a propriedade delas é registradas no livro de debêntures, ou se tiver um registro escritural, naquele registro escritural das debêntures. Como regra geral, as debêntures elas podem circular livremente, né? Então, seu detentor pode vender as debêntures no mercado se ele quiser, e como bem imóvel, né, a debênture ela também pode ser objeto de constituição de ônus e gravames. Então, se o titular da debênture quiser impor, né, constituir algum ônus, algum gravame sobre suas debêntures, ele pode, e esse gravame tem que ser averbado no livro de registro da debênture, se for registrado em livro, ou no registro escritural, se a debênture estiver registrada sob a forma escritural. Então, mesmas regras aplicáveis às ações se aplicam aqui às debêntures também. Bom, as debêntures elas podem ser representadas por certificados, mas, enfim, é muito raro que essa possibilidade seja utilizada, mas as condições para isso estão aqui no artigo 64, acho que a gente não precisa entrar nos detalhes aqui desse dispositivo. Mesma coisa das cautelas, a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas quem quiser depois dar uma lida no artigo 65. Bom, o artigo 66 ele fala sobre o agente fiduciário dos debenturistas. Então, o agente fiduciário ele é como se fosse bom, ele é um representante dos debenturistas, né? Então, é um agente, por isso que ele se chama agente fiduciário, né? Ele constrói, ele estabelece uma relação de fidúcia, de confiança com os debenturistas e age como seu representante perante a companhia. Então, essa figura do agente fiduciário, ela é muito importante quando você tem debêntures que são pulverizadas, né? As companhias abertas, por exemplo, quando elas emitem debêntures, elas geralmente não emitem poucas debêntures, né? Elas emitem muitas debêntures e, a depender das características da emissão, pode ser que milhares, né, centenas de milhares de investidores adquiram esses títulos. Então, em função dessa pulverização, né, como pode ficar difícil para os credores acompanharem, né, o cumprimento das obrigações pela companhia e se coordenarem para exercer os direitos previstos na escritura, a lei criou essa figura do agente fiduciário que concentra essas funções, né? Então, é o agente fiduciário que acompanha de perto se a companhia está ou não cumprindo o que ela se comprometeu na escritura de emissão de debêntures. E se existe algum descumprimento, é o agente fiduciário que vai lá e toma as medidas necessárias para garantir que os direitos dos debenturistas vão ser respeitados. Bom, aí os artigos 66, 67 e 68 falam um pouco sobre essa figura do agente fiduciário. A gente não precisa passar nos detalhes aqui desse agente, até porque a gente não tem tempo para isso, mas são todas as regras aqui, são regras bastante objetivas de quem pode ser agente fiduciário, o que ele faz, quais são os seus deveres e funções e etc.
Bom, por fim, os debenturistas, eles, quando é necessário alguma deliberação deles, eles deliberam por meio de uma assembleia de debenturistas. Então, o artigo 71 fala que os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia para deliberar sobre interesse, sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. Quem convoca a assembleia é o agente fiduciário, mas ela pode também ser convocada pela própria companhia emissora ou por debenturistas que representem no mínimo 10% das debêntures em circulação, e pela própria Comissão de Valores Mobiliários, também a CVM pode fazer essa convocação se entender necessário, e se aplica aqui à Assembleia de Debenturistas as mesmas regras da Assembleia de Acionistas, que a gente ainda não viu, né? A gente vai ter uma aula mais à frente só para falar de Assembleia de Acionistas, então a gente coloca esse assunto aqui em espera por enquanto, porque a gente ainda vai ter uma aula específica para isso. Mas, enfim, a lei previu, né, essa possibilidade dos debentures se reunirem em assembleia para tomar alguma deliberação. Por exemplo, se a companhia chega para os debenturistas e fala, olha, eu me comprometi a pagar a debênture no vencimento de 5 anos, mas eu estou com dificuldade aqui, eu não vou conseguir pagar nesses 5 anos, eu preciso de mais 2 anos. Aí os debenturistas têm que decidir, no âmbito de uma Assembleia Geral de Debenturistas, se eles aceitam estender o prazo de vencimento ou não. E qualquer coisa que precise modificar nas características da debênture, né? Quero mudar a taxa de juros, quero mudar alguma característica que a gente tinha disposto na escritura, qualquer coisa desse tipo, quem decide se vai aprovar ou não são os próprios debenturistas, eles fazem isso no âmbito de uma Assembleia Geral de Debenturistas, na forma do artigo 71. Bom, por fim, aqui tem algumas outras disposições sobre debêntures que a gente não vai falar por falta de tempo, e também porque não é necessário para a gente entender as debêntures de uma forma geral, mas, enfim, o artigo 72 aqui ele fala sobre cédula de debêntures e o 73 ele fala sobre emissão de debêntures no exterior. Tem regras específicas para isso, até porque entra um pouco também nas normas, aqui no artigo 73 especificamente, a emissão de debêntures no exterior conversa um pouco com as normas cambiais, né, que estabelecem, né, determinam lá as regras de investimento estrangeiro no Brasil. Então, enfim, mas são regras um pouco mais complexas que não estão no nosso programa, mas quem tiver curiosidade, o artigo 73 que fala sobre isso. Mas para a gente encerrar nossa aula, vamos pular para o artigo 74, que diz que a companhia emissora fará nos livros próprios as anotações referentes à extinção das debêntures e manterá arquivados, pelo prazo de 5 anos, juntamente com todos os documentos relativos à extinção, os certificados cancelados ou os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais. Então, a debênture ela pode ser extinta pelo resgate, né? A companhia pode resgatar as debêntures, ela pode ser extinta pelo pagamento integral, ou ela pode ser extinta pelo pagamento integral da debênture no seu vencimento, né? Então, quando isso acontece, a companhia ela tem que registrar essa extinção nos registros da debênture e manter durante 5 anos a comprovação, né, da regularidade da extinção do título. Bom, acho que para hoje era só isso, e a gente se vê, então, na próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.